Bruno Lage convidou os jornalistas não para uma conferência de imprensa, mas sim para uma conversa. O palco é a 360 no Caixa Futebol Campos e está prestes a começar. Venham comigo. Uma pergunta difícil, porque como fui pai com uma idade mais avançada, ainda nem me lembrei que um dia posso vir a ter neto. Tenho um menino pequenino. Eu acho que o mais importante, realmente naquilo que é o nosso caminho, que é a nossa vida, e aquilo que me deixa realmente satisfeito, é deixar a marca. E quem se dedica tanto a uma profissão, eu à minha, vocês à vossa, e depois ter um registro como este fantástico de ser campeão nacional, deixar uma marca e entrar na história, primeiro do Benfica e no futebol português, acho que é um sinal muito grato, e que depois de 20 anos de carreira e de tudo aquilo que nós abdicámos, que compensou, e realmente é esse tem que ser esse o significado de uma vida, é nós irmos fazendo o nosso trabalho e quando olhamos para trás perceber que todo o caminho que nós percorremos teve um significado, e isso acho que é o momento marcante, é isso, é esta caminhada de 20 anos que termina o que neste momento acontece com um título nacional. Olha, foi numa situação que já não estava à espera, porque ao primeiro momento que não acontece, e depois num segundo mais à frente, após o ano novo, em que não estava à espera. Foi num dia de trabalho em que chego a casa por volta das 8h30 e recebo uma chamada para voltar ao Seixão, de onde eu tinha estado aqui a trabalhar o dia inteiro para preparar as coisas para a equipa B, porque tínhamos jogo, salvo erro, com o Porto B, e após esse dia de trabalho foi regressar à base e falar com o Presidente. Não, a primeira ideia é um sentimento de ter uma oportunidade para mostrar trabalho, e é essa a minha forma de estar, foi sempre essa forma que nós encaramos cada jogo, às vezes uma forma de tirar a pressão dos jogadores, é isso, é eles não sentirem que estão pressionados para fazer algo, mas sentirem que têm a oportunidade para fazer algo. E foi isso que eu ia fazer, aproveitar todos os momentos, e enquanto cá estivesse, a oportunidade de, a uma forma, mostrar o treinador que sou, o homem que sou, e também o trabalho que podia desenvolver. Foi esse o caminho que fiz, porque já sabia o sentido da conversa. O caminho de si foi isso, foi perceber que o primeiro espaço é que eu poderia dar para ter uma intervenção positiva e mostrar um pouco aquilo que sou, como homem, como treinador, e o trabalho que eu podia desenvolver. Não, pensei mal. Eu vinha no carro e uma das coisas que vi, porque e foi uma das coisas que eu disse logo aqui quando cá cheguei: pai, vou meter o miúdo a jogar. Foi um sentimento de, eu não sei, foi a primeira coisa, eu liguei o carro, meto na estrada e começo a pensar nisto, e a primeira coisa disse: se eu quero deixar uma marca, é dar continuidade àquilo que tem vindo a ser feito, esta mudança para a aposta firme na formação, que vocês sabem começou com o Rui Vitória, e eu senti ali, percebendo que havia essa oportunidade de jogar em casa, jogar em que as coisas não estavam a correr bem, para mudar alguma coisa, é jogar com 4-4-2 e meter o miúdo a jogar. Na primeira intervenção? Não, a primeira intervenção não foi nisso, foi mais um ponto de partida, e de uma forma, agora olhando para trás, eu já tive a oportunidade de fazer essa referência. Eu acho que tive uma intervenção que de alguma forma os marcou, e eu disse isso na altura, após o jogo do Santa Clara, em que tomámos a decisão, o Presidente tomou a decisão, queria continuar até ao final da época. Eu tinha-vos dito, eu recordo que foi cabo no jornal, que eu te disse que senti no olhar dos jogadores que eu ia ser um líder deles, que eu senti isso na primeira intervenção, e o sentimento de intervenção foi, o sentido da intervenção foi, porque estamos no balneário a falar, como estamos aqui neste momento, e há um momento em que eu me sento com eles e peço para olhar uns para os outros. Olhem uns para os outros. Olhem uns para os outros. Porque vocês agora, a partir de agora,
vão ter que jogar em função uns dos outros. Quando as coisas não estão a correr bem, por vezes vai-se fazendo as coisas e as coisas não estão a correr bem. Às vezes a essência é apenas as pessoas poderem estar e olhar uns para os outros e perceber, epá, eu tenho que correr por ti, tu tens que correr por mim, ainda mais um pouco. E quando nós estamos a falar, e da forma como nós podemos falar, e a forma como podemos levantar a voz ou não, ou interagir com eles, ou puxá-los de tal maneira, que eu comecei a sentir que eles me estavam a ouvir, estavam a captar a mensagem, e não há hipótese. E quando nós começamos a entrar e a falar com os jogadores e sentir que eles estão a ouvir, e vocês sabem disso, os jogadores dão ainda mais, podem chegar mais a alguém se tem alguém que os possa unir ainda mais e fazer jogar como equipa. E eu senti isso de uma forma muito positiva e eu senti que podia, se as coisas corressem bem, eu podia continuar a ser o treinador deles. E graças a Deus as coisas correram bem, mas foi um momento muito bom e dá uma forma a cheio. Há uns dias atrás o Pizzi numa entrevista também ter sentido isso. Desde a primeira intervenção nós sentimos que as coisas podiam mudar neste sentido. Não é apenas a desilusão dos resultados, porque aquilo que me passaram quando cá cheguei, nas primeiras conversas, quer com o Presidente e depois com o Tiago e com o Rui Costa, foi que o grupo é bom, está unido, acabou de perder um treinador, um excelente treinador, um excelente homem, e a desilusão que se vive é apenas de resultado e nós temos de ter consciência disso, que o ganhar ajuda a ganhar e por vezes o perder, por vezes leva-nos a isto, a perder e os níveis de confiança não nos ajudar a tentar sair dessa situação. E foi isso que eu senti o grupo triste pelos resultados, desiludido porque tinha acabado de perder também o seu treinador durante 3 anos e meio, que lhes tinham levado a 2 títulos, mas sempre muito unidos e à espera agora de uma nova liderança que indicasse o caminho, apenas isso. A psicologia para os jogadores e mesmo para nós na vida é trabalhar. E os jogadores é isso, é tentar-los a seguir ao jogo. Aquilo que mais custa é nós chegarmos ao primeiro treino. Chegando à relva, a bola começando a rolar, as coisas acontecem logo de outra maneira e se calhar na vossa vida é a mesma coisa. Há um trabalho, há um artigo que não sai bem e vocês vivem a desilusão do momento. A seguir, quando entram no outro trabalho, vamos em frente e temos que tentar agora fazer melhor. E connosco é a mesma coisa, até mesmo já comigo enquanto treinador, mesmo enquanto treinador, enquanto não chega ao primeiro treino, a derrota ainda cá está, entre nós, e estamos ainda a viver a derrota. Depois do primeiro treino e da bola saltar, as coisas já têm que seguir, porque jogamos 3 em 3 dias e não há muito espaço para pensar nisso. Por isso, são coisas muito naturais e eu senti isso. A seguir ao nosso primeiro treino, senti, pronto, já estamos em frente, vai-se fechar um capítulo e temos que preparar já o jogo do Rio Ave. Bom dia. Sente-se que nesta altura é um exemplo para os muitos treinadores de formação, que é um paradigma que se abre também, que é os clubes começarem a olhar para dentro e darem hipótese àqueles que são os treinadores de formação. Sim, sou um exemplo entre muitos. Não, há muitos anos atrás, nomes mais visíveis do que o meu, já houve o Carlos Queiroz, já houve o Mourinho, já houve Vilas Boas, Vítor Pereira, sem número de treinadores que já tiveram estas vivências na formação e com sucesso no profissional, por isso. Mas o que é interessante é registrar isso, e se calhar esses foram exemplos meus em que se continuar a trabalhar e se continuar a evoluir e a crescer e ter a oportunidade de trabalhar a determinados níveis, porque faltava esse lado de poder trabalhar a um nível profissional para entender um pouco melhor aquilo que é fundamentalmente liderar jogadores deste nível. Eu tive essa oportunidade, como vocês sabem, de estar com o Carvalhal, onde tive essa possibilidade de trabalhar com jogadores de grande nível.
Outros foram esse exemplo para mim. Por isso sou eventualmente mais um exemplo de alguém que neste momento possa estar a começar, a estudar e a preparar-se para fazer o seu caminho. Não há caminhos iguais. Eu tenho a felicidade de, se calhar, aí sim, caso único, fazer todo um caminho em que treinei todos os escalões de formação dentro do Benfica, a equipa B, chegar à equipa A e conquistar este título, por isso. Mas sou certamente um entre muitos exemplos, quer do Benfica, quer do Porto, quer do Sporting, tenho tido já treinadores tenho feito este percurso da formação e chegado à equipa principal com título. Bom dia. Como é que entrou e, por exemplo, o Jonas fez alterações, o Jonas passou para o bem? Como é que se motiva um jogador com história no Benfica colocando no banco? Não, curiosamente o Jonas não estava no banco. O Jonas estava lesionado e castigado. A motivação tem que ser, primeiro, tentar conhecer ao máximo possível, quer o Jonas, quer os jogadores todos. Perceber quer enquanto atletas, quer enquanto homens. E depois transmitir que, está a tal frase que nós começamos a usar, mas mais importante do que a frase é passar aos jogadores essa ideia de que todos contam, independentemente do estatuto, independentemente daquilo do passado, porque nós não podemos viver do passado, temos que viver daquilo que vamos fazendo, porque quer treinadores, quer jogadores, se viverem do passado dentro de um mês, não tem hipótese, porque o jogo seguinte é sempre o mais difícil. E neste momento nós estamos a viver um momento porreiro, mas o próximo jogo vai ser já o mais difícil e nós temos que o preparar dessa maneira. Por isso, independentemente do estatuto do Jonas e da importância que ele tem, foi sempre no sentido de ele perceber que pode ajudar muito a equipa. E isso ele tinha que estar disponível e teve sempre a fazer os 90 minutos, a entrar como fez com o Feirense, com o Belenenses, a entrar e a revolucionar o jogo, como foi o caso do Portimonense, e depois aquela demonstração de classe e aí completamente rendido ao profissional que ele é no jogo com o Rio Ave. Entrar 2 ou 3 minutos e estar disponível para ajudar a equipe. É apenas isto, é nós sermos verdadeiros com os jogadores e explicar-lhes aquilo que eles podem fazer para ajudar a equipe. Há bocado que, quando o convidaram para treinador principal, que foi inesperado, que estava em casa, na federação, desde janeiro, falou alguma vez com o Rui Vitória? Não. Pessoalmente não. Apenas desejei-lhe as maiores felicidades e quando cá cheguei recordei aquilo que tinha que fazer, que eram os 3 anos e meio de trabalho fantástico, com títulos, em que promoveu os jogadores da formação e mais, e ao promover os jogadores de formação, o mérito que ele reconheceu enorme de todos os treinadores da formação que aqui trabalham, para o trabalho que têm feito com os jogadores. Bom dia. Bem sei que os treinadores conhecem todas as características dos jogadores, mas como e quando surgiu a ideia de juntar a parceria Seferovic-João Félix, que acabou por se revelar tão produtiva? Através dos treinos, ver como as características, digamos, se complementavam, isso acabou também por ser decisivo para o desfecho da época, dado o rendimento dos jogadores? As coisas acontecem com naturalidade. Eu tinha essa ideia, como lhe disse, a primeira ideia que me veio à cabeça foi meter o miúdo, até vinha, eu digo miúdo porque era aquilo que eu me lembrei, porque vocês já perceberam que é o João Félix. Depois naquilo que foi aqueles 2 ou 3 treinos, aquilo que mais, porque é isto, a gente tem que, independentemente das questões mais técnicas e táticas, isto é um jogo de relações e ligações, certo? Quer técnicas e táticas e também humanas, nós também temos de ter esse sentido. E eu percebi que aquilo ligava bem fundamentalmente naquilo que é os movimentos e o posicionamento, quer de um, quer do outro. Um em que procura espaços
nas costas da defesa, e o outro procura o espaço à frente da defesa. E logo ali, nesses primeiros dias, foi um sinal que as coisas podiam funcionar. E depois, curioso também, aquilo que tive a oportunidade também de ler do Seferovic, e nós, o facto de... Ele é um indivíduo muito importante para a equipa, principalmente para aquilo que ele faz no processo defensivo. E é isso que eu lhe digo, e disse-lhe várias vezes quando o gol não aparecia, até mesmo com o João, e isso ajudou imenso a que a dupla funcionasse, porque o gol poderia não aparecer, mas ele não podia era deixar de correr, principalmente na nossa forma de pressionar e defender e de condicionar o nosso adversário. Tivemos várias vezes o João, o Jonas com o Seferovic, o João com o Jonas também funcionou muito bem, recordando, por exemplo, o jogo do Moreirense. Por isso, entre estes três jogadores, mais aquilo que eu falei convosco também, de termos o Jota que pode jogar como avançado, temos o Rafa que pode jogar como avançado, e naquela altura, quando vos falei que nós não tínhamos apenas 3 avançados, tínhamos 5, nós ainda tínhamos mais um na manga, que naquela altura eu não podia falar, porque eu queria também perceber, depois de ter cá chegado, primeiro queria perceber, porque não foi no imediato, queria perceber como é que a equipa ia reagir à entrada de 4 ou 5 atletas da equipa B no imediato, e depois de perceber essa reação, como é que a equipa ia reagir quando eu chamasse o Adel, porque o Adel também é um indivíduo que pode jogar ali, naquela posição que faz o João e jogar entre linhas. Por isso, tínhamos sempre muitas opções para a frente, mas sem dúvida que essa foi aquela que jogou mais e que funcionou muito bem. Como é que sente que a equipa pode evoluir taticamente na próxima época? Desceu bastante, mas acha que ainda pode melhorar, sobretudo com bola? Não, a equipa tem que crescer em muitas coisas. Nós quando cá chegamos, isso é uma pergunta curiosa, que nos pode levar a muitas coisas, que é, por vezes nós analisamos as equipas e olhamos apenas para as equipas, ou há pessoas que gostam de fazer a análise da equipa em função daquilo, de um bom jogo, e o que é o bom jogo. Às vezes relacionamos muito aquilo que é a forma de jogar determinadas equipas e procurar sempre aquilo que é a forma de jogar mais próxima do que joga uma equipa como o Manchester City, ou como já jogou o Barcelona, a sair de trás, a construir, a bola passar pelos médios, pelos defesas, pelos médios, chegar aos avançados e ter um maior posse de bola, etc, etc, etc. E às vezes temos essa noção e levamos sempre... A nossa forma de analisar as equipas é olhar para a equipa e levá-la sempre em função dessa forma, ou dessa forma de jogar. O que eu acho que por vezes é um erro. Nós temos é que olhar para aquilo que é o conjunto de jogadores que nós temos à nossa disposição e perceber para onde é que os podemos levar. Porque o que nós queremos ter é rendimento da nossa equipa, rendimento dos nossos jogadores. E quando nós temos... tem gente de brincadeira, não é? Mas os cavalos de corrida que nós temos que os potenciar ao máximo. Às vezes olhando para aquilo que o Pizzi faz, de jogar entre linhas, mas a forma de acelerar o jogo, do João Félix, Seferovic, Rafa, Servi, mais Grimaldo, mais André, e vamos tirar aquilo que é o próprio ADN da equipa e do jogador. Calma, temos que marcar gol a seguir, mas primeiro temos que dar 50 ou 60 passos. Não é natural, é ir contra aquilo que eles querem oferecer na equipa. Por isso, o que nós fizemos de início foi perceber muito bem os jogadores, perceber muito bem como é que nós podemos relacionar uns com os outros, e depois, coisas muito simples, em termos de organização defensiva, uma forte pressão à saída do jogo adversário, começar a construir de trás, em termos ofensivos, começar a construir de trás pelo nosso guarda-redes, e como estávamos a jogar 3 em 3 dias, as coisas tinham que ser feitas de uma forma mais lenta e segura, e ao mesmo tempo que os jogadores se sentissem confortáveis e confiantes a fazer esse caminho. Não era de um dia para o outro que nós iríamos ter esses comportamentos, sem treinar
e mais treinar, fazer bem, ganhar confiança para fazer contra os nossos adversários. E uma das coisas que foi fundamentais na altura foi ter uma transição defensiva forte. E esse foi um dos aspectos que vocês também reconheceram, que a equipa deu alguns passos em frente e quando perdia a bola, recuperava a bola mais à frente. Ou seja, nós crescemos, mas em pequenas coisas, e nessas pequenas coisas é que nos deram um rendimento daquilo que foi o rendimento coletivo que nós tivemos nestes 4 meses. Mas há muita coisa para trabalhar ainda. Temos que ser uma equipa ainda mais consistente a defender, consistente a atacar e tentar ter o equilíbrio. Porque por vezes e em certos momentos e na falta de um ou outro jogador, houve certas coisas, especialmente na nossa transição defensiva, onde já não fomos tão fortes, em que perdíamos a bola de uma área e a bola terminava perto da nossa área. Um bom exemplo disso é o primeiro gol que nós sofremos em Braga, perder a bola numa área e deixámos o nosso adversário entrar na área e fazer um penalti na nossa área. Isso é um bom exemplo de que as coisas acontecem, mas temos de ser mais regulares e mais consistentes para o fazer. A primeira reação foi andámos tanto tempo a trabalhar e eles agora vão dar as regras sobre essa situação. Não, temos que perceber o que é que pode acontecer. Realmente não. A nossa preocupação foi resolver aquilo que tínhamos em mão no imediato e agora tentar perspectivar aquilo que pode vir a ser e vocês já sabem, não é? Qualquer regra ou qualquer alteração das regras em função do guarda-redes tem mudado o jogo. Por isso essa seguramente será uma regra que vai mudar o jogo e nós vamos agora, porque ainda estamos a trabalhar, o nosso staff está lá dentro e está a trabalhar e estamos já a preparar aquilo que é a próxima época e esse é um cuidado que nós temos que ter porque é uma regra que vai mudar o jogo e nós temos que nos preparar para isso. Mas neste momento, até aquilo que foi o final do campeonato, preocupar-nos apenas com as questões sobre o jogo e sobre o adversário. Muito boa tarde. Um treinador hoje em dia pede-se, para além de treinar bem no campo de treino, que seja também bom na vertente da comunicação e o Bruno Lage, acho que muita gente concorda, trouxe uma lefada de ar fresco no futebol português na maneira como se apresentava semanalmente nas conferências de imprensa, mesmo agora nos discursos quando foi campeão. Isto é algo que foi trabalhado quando chegou à equipa sénior ou sai-lhe assim naturalmente? Olha, esse era o meu maior receio. Eu até pensava que era uma lacuna minha. E eu pensar que seria uma lacuna minha a forma de poder vir aqui, estar a falar convosco e comunicar convosco, é que eu meti na cabeça que tinha que ser aquilo que sou. E apenas isso. Ser verdadeiro, dizer aquilo que nós íamos sentindo, explicar as coisas como elas são e, independentemente de estarmos nos bons momentos ou nos maus momentos, tentar sempre explicar aquilo que nós íamos sentindo e íamos vivendo. Por isso, eventualmente, depois podemos aprender e tenho aprendido muito com o senhor que está ali atrás, com o Ricardo, um ou outro aspecto que nos pode, não tanto naquilo que dizemos, mas a forma como o fazemos. E isso ainda tenho também eventualmente um longo percurso a fazer nesse aspecto, mas o que me dá maior prazer é eu poder chegar aqui e falar convosco da mesma forma como falo com os meus amigos. Tenho algumas coisas que digo, falo, como sabem, eu sou um bocadinho de Setúbal, sou de Setúbal, falo um bocadinho como os setubalenses, como um bocadinho as palavras, corto ali, corto acolá, meto um calão, às vezes sai-me um gajo, mas isso são... Eu prefiro ser assim porque é aquilo que sou e é aquilo que quero passar. A imagem que sou, uma pessoa tranquila e estarmos aqui numa conversa não de amigos, mas de passar informação e poder comunicar
com os benfiquistas através de vós. Oh Bruno, boa tarde. E nesse processo de comunicação com os benfiquistas, você quando atuou na equipa e os bons resultados que a equipa foi conseguindo, foi criando expectativas, gerando expectativas. Há dois processos neste caminho, que são a Liga Europa e a Taça de Portugal, que não tiveram o desfecho que provavelmente não, certamente vocês desejariam, e os benfiquistas. Quer-nos explicar o que é que falhou nesses processos, quer na Taça, quer na Liga Europa? Foi dada atenção maior ao campeonato? Você foi dizendo ao longo da temporada que não, mas o que é que falhou nesses processos para que a equipa não chegasse à final da Taça ou não atingisse a final da competição europeia? Olha, dizer-vos agora, não é? Porque nós naquela altura há coisas que nós não dizemos, mas nós nunca partimos para nenhum jogo, ou seja, para o jogo da segunda mão, a pensar no resultado da primeira. Principalmente, ou seja, não era a nossa estratégia ir a Alvalade com a segurança do 2-1 ou ir a Frankfurt com a segurança do 4-2. Não, o nosso objetivo foi sempre de chegar e tentar impor o nosso jogo. E isso é a crítica que eu faço à nossa equipa, e fiz muitas vezes internamente, que eu sentia que nós, quando tínhamos algo na mão, que jogávamos com uma expressão de travão de mão. Calma que as coisas vão desacontecer. E não aconteceram. E até foi um dos receios que eu tinha neste jogo, era exatamente isso. Neste último jogo do campeonato era exatamente isso. Era nós sentirmos que o empate podia chegar. Porque quando o empate podia chegar, não chegou. E se vocês recuarem um pouco àquilo que é o filme, quer de Alvalade, quer de Frankfurt, nós começamos a jogar quando já não temos as coisas seguras. E isso é o aspecto que nós temos que fazer, é a autocrítica que nós temos que fazer e que eu faço para mim e que já fiz com os jogadores. É isso, nós não podemos, porque aquilo que fizemos, quer no campeonato, quer nas taças, nós podíamos e devíamos ter feito melhor nessas duas competições. E não fizemos por culpa própria. Nós internamente assumimos isso, e mesmo quando fomos eliminados, falámos sobre isso. Na altura, eu não o quis fazer, até de uma forma de não mostrar aquilo que eventualmente podia ser uma fraqueza nossa, porque teríamos o campeonato para ganhar, mas é algo que temos que corrigir de imediato. Nós não podemos ficar à espera que, por estarmos a vencer por 2-1 ou 4-2 em uma eliminatória, que as coisas estão seguras, porque o futebol é isto. E com um gol ou com uma situação qualquer, o jogo muda, as coisas mudam e nós perdemos o controle das coisas. E nunca foi nossa intenção de o fazer, mas aconteceu. Agora, é isto, é nós também crescermos, lá está, é também um dos aspectos, para além dos táticos, este é um dos aspectos que nós temos que crescer, ser consistentes e ser... E neste aspecto não é de mentalidade vencedora, mas é de mentalidade de equipa de elite, das grandes equipas da Europa. É isto, é encarar os jogos, independentemente dos resultados, com o objetivo de nós jogarmos o nosso jogo e impor o nosso jogo e vencer o jogo e arrumar as partidas. E eu senti isso com esta equipa, que por vezes podíamos, e vocês veem isso mesmo, há um ou outro jogo de campeonato, entradas fortes, 1-0, 2-0, e a seguir há um 2-1. E isso são coisas que nós temos que nos crescer. Não, nós temos que jogar ao 3-0 e não dar a oportunidade de fazer o 2-1. Recordo-me agora o jogo com a Vitória de Setúbal, em que damos a oportunidade do adversário ainda ficar vivo para o jogo. Cristiano, em janeiro reduziram o número de jogadores no plantel. Sentiu essa necessidade de estar mais próximo dos jogadores, dar mais atenção a cada elemento do plantel? Conta ter um plantel igualmente curto agora no arranque da nova temporada? Sim, sentimos por duas razões. Primeiro, quando falámos com o Presidente e depois fizeram os primeiros 15 dias e depois de ter a informação que queria continuar até ao final da época, duas coisas muito importantes seriam fundamentais de o fazer. Primeiro, quem não estivesse feliz tinha que procurar a felicidade, e ser feliz não é estar triste, ou seja, é não ter a capacidade de poder render. E como foi o caso do Ferreira,
O Ferreira, o grande jogador que é, e durante aquele tempo, dos 5, 6 meses que cá esteve, não teve a oportunidade de ser feliz, não teve a oportunidade de ter o rendimento. E nós tínhamos que criar essas condições. Não é que ele não tivesse esse espaço, mas 5, 6 meses aqui, com a crítica negativa e tudo o ambiente negativo que estava à volta dele, fazia-lhe bem procurar um outro desafio, uma outra oportunidade para que voltasse a ser feliz. E foi isso que nós fizemos. Com ele, com o Castilho, com o Ema, procurarem situações onde pudessem ter rendimento e fossem felizes. Não é que fosse algo contra o facto de estar aqui, antes pelo contrário, porque foram sempre profissionais exemplares, mas não estavam a ter o rendimento, nem estavam a ter a felicidade de estar aqui. Então, é tão simples quanto isto. Por vezes, há jogadores que estão num sítio e não têm a oportunidade de render e têm que procurar outro sítio, outro local para render e ser felizes. O outro aspecto é esse. A minha ideia era trazer 2 ou 3 miúdos que estavam na equipa B e que eu senti que estavam preparados para entrar em janeiro, até porque nós já tínhamos passado essa informação, quer o Ferro, quer o Tino, para aquilo que é a evolução e a forma e os primeiros 5, 6 meses na equipa B que podiam ter algum espaço em cima, assim como o Jota e o Ivan podiam ter algum espaço em cima, tínhamos que arranjar o espaço para eles poderem cá entrar. Por isso, foi ao encontro das duas coisas, da felicidade do clube e desses jogadores que não estavam a ser felizes, e depois criar um número reduzido de jogadores para nós termos a oportunidade de trabalhar bem, porque trabalhar bem com a intensidade que nós pretendíamos com 25, 26 jogadores era muito difícil. Portanto, a lógica do plantel curto, com este número de jogadores que vimos agora, é para manter agora no início da época? Sim, até porque não faz sentido ter um plantel muito grande quando temos a equipa B e temos jogos da equipa B. Por isso temos que ir ao encontro daquilo que também é os nossos jogadores da equipa B, havendo a oportunidade de eles poderem subir e poderem triunfar, porque mais estes dois, o Ferro e o Tino, surgem porque surgiu a oportunidade de eles poderem subir. Porque se nós estivéssemos com alguns jogadores no plantel, não podíamos fazer essa promoção. Não, há 2 ou 3 jogadores que vão eventualmente fazer a pré-época connosco. Eles ainda não foram informados. Eu não teria problema nenhum em dizer os nomes, mas eu gostava primeiro de informar os jogadores e depois eventualmente nós passaremos essa informação. Boa tarde, Bruno. Voltando um bocadinho atrás, há pouco falou dos cavalos de corrida que têm de ser aproveitados pelo treinador. Tem-se tido aqui muito foco nos jogadores, mas perguntava-lhe agora relativamente a si, como treinador, que adaptações é que o próprio treinador tem de fazer? Por exemplo, as equipas já conhecem a forma como o Benfica joga, pelo menos grande parte dela. Como é que o próprio Bruno poderá surpreender as equipas adversárias, até porque o próprio treinador tem que ter uma adaptação ao jogo, digamos assim. Por exemplo, há pouco falou no caso de José Mourinho, que foi conhecido muitos anos por Special One, depois parece que acabou por ter um jogo muito mastigado e acabou por ser um pouco criticado na forma como não se conseguiu adaptar aos tempos modernos. Perguntava de que forma é que poderá fazer, até porque as táticas estão sempre a evoluir. Antes jogava-se muitos atacantes, do Mendes, enfim. O que é que poderá trazer? Eu não sei se ele se adaptou eu acho que ele se adaptou foi aos tempos modernos, porque é aquilo que eu lhe digo, há uma visão e há uma visão de um jogo muito próprio, que é o jogo de saída por trás e de jogar com o guarda-redes, jogar pelos centrais e ter um olhar para a posse de bola, etc., que por vezes nos leva a não olhar para aquilo que é também os outros jogos. E o jogo de cada equipa, mas fundamentalmente das características dos treinadores. E eu acho que, não concordo tanto com aquilo que você diz do Mr. Mourinho, acho que ele procura jogar aquilo que os seus jogadores lhe dão. E foi isso que nós fizemos aqui. Nós seria contra a natura num processo de entrada e de jogar 3 em 3 dias. Eu ia pedir, principalmente
Ou seja, o nosso plano era este, tentar construir melhor, tentar construir pelo guarda-redes, ter ligação entre centrais e médios, mas quando a bola chegasse entre linhas, e tendo estes jogadores, Rafa, Pizzi, Seferovic e Félix, eles tinham que ter também o jogo deles. Como é o jogo deles? O jogo deles não é tanto de posse. O jogo deles é de acelerar, de confrontos individuais, de ir para a baliza. Não é? E, porque às vezes nós ouvimos, ok, o Benfica ganhou, mas o seu jogo não é de sucesso. E às vezes eu fico a pensar, então o que é de sucesso? Uma equipa que foge às regras, ou há aqui um conceito agora moderno de que só há este jogo, e que faz 103 golos, como há 30 anos não se fazia. Tem Seferovic com 23 golos, Rafa com 17, Félix com 15, Pizzi com rei das assistências, ou seja, e às vezes é a questão do treinador de olhar, eu quero jogar desta maneira, e é contra a natura aquilo que são as características dos jogadores. Por isso eu não sei se o Mourinho está atrasado ou se já está muitos anos à frente, e de jogar em função disto, de ter os seus jogadores, e a partir daquilo que cada jogador me pode dar, eu criar a minha forma de jogar. E foi isso que nós fizemos. Depois há questões pontuais de perceber, o Rafa dá-nos mais coisas em termos ofensivos, o Sérvio dá-nos mais coisas em termos defensivos, dos três médios, Samaris a jogar como médio dá-nos uma coisa, a jogar ao lado dá-nos outra, o Tino dá-nos outras coisas, o Feiça dá-nos outras coisas, o Ferro dá-nos coisas que o Jardel não dá, o Jardel dá coisas que o Ferro não dá, ou seja, é nesta forma de olhar para cada um deles que depois nós temos que jogar a nossa equipe. Um dos jogadores que era muito importante na nossa transição defensiva era o Gabriel, como vocês sabem e verificaram. E um jogador como o Gabriel, ter outro jogador ao lado que tenha esse comportamento, ajuda a que a equipa tenha uma transição defensiva mais forte. O mesmo jogador jogando com o outro, se não tiver um comportamento, ou imagine, por vezes, o que é que nós sentíamos? O Gabriel dava passo em frente para ter uma transição defensiva forte e a equipa tinha tempo para se juntar no meio. Jogando sem ele, os outros dois médios, ou quem jogasse, por vezes tinham os mesmos comportamentos. Ou ficavam os dois, ou iam os dois. Por isto são as características dos jogadores que depois nós temos que ter a capacidade de os fazer juntar para jogar. A segunda parte da questão é também olhar para o jogo e para o adversário e perceber primeiro o jogo do adversário e aquilo que eles nos pode fazer. Nós, nestes últimos 2 jogos, só a título de exemplo, se me falhar um ou outro nome de algum jogador adversário, as minhas desculpas, que às vezes isto os nomes. O Rio Ave. O Rio Ave tinha uma saída de bola muito boa. E o médio centro do Rio Ave, o Tarantino, quem jogava lá do Tarantino? O Filipe Augusto. Tem uma saída muito forte. Ligava muito bem com os médios e depois a capacidade de passe de rodar o jogo de um lado ao outro. E nós não queríamos isso. Porque jogar com 2 pontas de lança e subir de um médio, e se ele conseguisse rodar o jogo de um lado ao outro, nós íamos ter problemas. E entre os dois, nós sentimos nesse jogo que o Tino é que tinha que subir e fazer a pressão ao Filipe Augusto e o Samaris ficava numa linha mais baixa, por 2 razões. Não é tão rápido a fazer essa subida ao portador da bola para pressionar e joga melhor de cabeça que o Tino. Quando o Rio Ave se sentisse pressionado, a bola eventualmente poderia sair para os centrais, para o Semedo ou do lado contrário, eventualmente podia ser uma bola longa e o Samaris ganhar a bola longa. Com o Santa Clara já foi diferente. Sentimos que, em função daquilo que é o jogo do Santa Clara, que tinha uma saída muito forte pelo central do lado direito, também jogou aqui o César, e que nós tínhamos que nos pressionar de outra maneira, então o Samaris aí já podia dar passo em frente e ser ele a pressionar o médio mais próximo dos centrais. Por isso, são estas coisas que eles não sabem que nós vamos fazer, mas eventualmente também temos de nos preparar. O adversário prepara formas
de pressionar também para nos condicionar. Por isso, é isto, são situações que cada jogo nos vai ditar em função daquilo que nós olhamos para o adversário. Ok, eles saem a jogar por trás, a bola andando de centrais, vai ao guarda-redes, mas com 2 ou 3 homens é suficiente para os pressionar e para os condicionar e para obrigar a jogar longo. Há outras equipas com eventualmente mais coragem, não, são mais chatas e levam-nos a ter mais médios para ligar, a querer ficar com bola, a criar-nos problemas com bola, e eventualmente aí nós temos de tomar decisões de dar mais 2 ou 3 passos em frente para poder pressionar ou não. E depois que tipo de jogadores é que podem dar mais em frente, dar esse espaço em frente ou não. E isso são características dos jogadores, e nós temos de tirar partido disso. Por isso, qualquer dos médios, o Jetson também tem isso, de dar 2 ou 3 passos em frente e ter uma transição defensiva, forte. Por isso, é sempre isto, é olhar para eles, olhar para nós primeiro, olhar para eles e depois preparar o melhor 11 para estas coisinhas que se alteram de jogo para jogo. Olha, o Pizzi disse esta semana que ao longo da carreira dele já teve que se mudar muitas vezes aos treinadores, ou seja, jogou 8, jogou um extremo de origem, o extremo teve um papel diferente. Eu pergunto, na fase de organização ofensiva do Benfica, tendo o Pizzi jogado às vezes com políticos interiores, o Grimaldo e o André Almeida que davam a pura profundidade, o Seferovic atacava o espaço, o Félix recuado. O Bruno Lage moldou-se mais às características dos jogadores, ou foram os jogadores que tiveram que se moldar mais à medida que o treinador entendia nessa fase de... Quando nós começámos foi um meio-meio. Em termos defensivos, rigor absoluto. Em termos ofensivos, foi meio-meio. Eu disse-lhes que nunca iria pôr em causa qualquer decisão deles, porque eles é que jogam, eles é que têm a bola nos pés e as decisões deles são as decisões deles, mas que iria ser muito chato no posicionamento. E esse foi o ponto de partida. Colocar exatamente os alas dentro, os laterais por fora, ter médios e centrais para construir e pontas de lança a fazer os 2 movimentos, quer apoio, quer em profundidade. Mas a partir daí fomos crescendo e fomos colocando o Pizzi por vezes mais em zonas quase perto do Seferovic, como por vezes ele tinha que sentir que tinha que dar a largura como o ala, como por vezes ele tinha que fazer quando a pressão era forte e quando pressionavam o nosso primeiro e o segundo médio, ele tinha que baixar e vir à zona de construção e jogar como um terceiro médio. Ou seja, foi nesse sentido, é uma pergunta interessante, porque foi nesse sentido que nós fomos construindo a nossa forma de jogar, e em função daquilo que foi os treinos e os jogos e a análise que nós fazemos ao nosso jogo, fomos percebendo que este jogador pode fazer isto, este jogador pode fazer isto, este jogador pode fazer isto, e que fomos, ou seja, aquilo que é o nosso posicionamento e aquilo que foi as decisões dos jogadores e o posicionamento dos jogadores, fomos criando a nossa forma de jogar. E muitas das vezes, depois de fazer a análise com os jogadores, nós mostrávamos, olha aqui, vejam o nosso posicionamento, vejam onde é que vocês estão, vejam quem é que está ao lado e vejam como é que vocês estão a relacionar mais, vejam que tipo de comportamentos é que vocês fazem e o que é que leva o adversário a fazer. E pronto, e foi nesse sentido. Mas o início foi mesmo isso. Decisões deles, que eu sou muito nisto, acho que eu tenho esse lado de nunca ter jogado, mas o mesmo treinador que tenha jogado, ele não jogou em todas as posições. Houve um treinador que foi defesa central, outro foi médio, outro foi avançado. E quando está a falar com o jogador é que lá está. Nós estamos a ver as coisas numa posição de cima, em que estamos a ver todos, o jogador está a ver aqueles que estão ali ao lado, não é? E depois o que eles podem fazer ou não. E por isso é tentar ajudar-nos a estar no sítio certo, em função uns dos outros, mas depois dar-lhes total liberdade para tomarem as suas decisões. Bom dia. Em primeiro lugar, na sua perspectiva, conhecendo o futebol português, neste momento, a realidade do Benfica em particular, até que ponto é que você é realista neste momento de sonhar com o questão europeia? Até que ponto é que neste momento se sente realista o Benfica poder ir vencer uma prova europeia, conhecendo a realidade do futebol português e do Benfica? E isso, na sua opinião, também vê que o João Félix deveria ficar pelo menos mais um ano aqui para
tentar, se calhar, cimentar o seu crescimento? Olha, recentemente um dos grandes jogadores, e já com algum estatuto, foi o Gaetano, teve essencialmente uma referência curiosa, que às vezes pensamos que trocamos e vamos para o melhor e depois de lá chegar ficamos arrependidos. Aquilo que eu acho, e também vejo isso um pouco também para aquilo que pode ser a minha carreira, que é que nós temos que estar sólidos e criar uma carreira sólida. E eu tenho tido esse cuidado. Eu já tenho 20 anos de carreira, mas tenho poucos clubes. Primeiro tive 6 anos de Benfica, depois tive 3 anos com o Carvalhal, já tinha estado 2 anos em Vendas Novas, tive 2 anos no Anália, ou seja, é chegar e consolidar. Eu acho que o João tem apenas 4 ou 5 meses de Benfica. Eu acho que eventualmente podia fazer bem a ele, ter mais, não sei se é são mais, mas consolidar ainda mais aquilo que foi esta meia época fantástica para ele, ter a oportunidade também de consolidar eventualmente uma posição na seleção nacional e depois com outra maturidade eventualmente poder dar um passo ainda maior, porque neste momento está num grande clube, mas ainda maior na sua carreira. E depois há outro aspecto que também tem que ser levado em consideração, que é aquilo que é o habitat natural. Eu saí do meu país com 35 anos e estive 6 anos fora e com 35 anos não foi fácil para mim, por isso eu acredito que não seja fácil para um miúdo de 18, 19 anos saia e comece tudo de novo, ou seja, novo clube, chegar, ter que provar que como fez aqui, por isso mas isso são decisões que passam principalmente por primeiro ter um clube que tenha a capacidade de o comprar, mas isso acredito que ele podia dar passos seguros, como eventualmente outros jogadores que nós temos aqui. Ter um percurso mais sólido, ter mais jogos, marcar uma posição na seleção da equipa A e depois eventualmente prosseguir a carreira noutro lugar. Ouça, para quem leva a vida dia a dia, jogo a jogo, é quando chegamos a uma final. Eu vou-vos dizer isto, que marcou a minha carreira. Eu começo com 20 anos e hoje, 27, entro no Benfica, aos 30 sou treinador de júnior. E quando o indivíduo chega aos 30 anos de treinador de júnior, em que fiz o percurso todo, na nossa cabeça começam a perspectivar-se caminhos, não é? E o meu caminho foi dos júniores vir para os iniciados. E dos iniciados foi curioso porque a primeira reflexão foi: eu agora vou fazer o mesmo caminho, e foi uma reflexão mais tática, que tipo de metodologia, que tipo de treino é que eu vou. Ou seja, eu encontrei jogadores com algumas lacunas nos júniores, venho para os iniciados, em 4 ou 5 anos eu tenho que repensar a forma de treinar para quando, um dia mais tarde, que era a minha convicção de chegar a treinador de júniores, estes mesmos jogadores não tivessem essas mesmas lacunas. E eu faço 2 anos iniciados, 2 anos juvenis, onde tive a felicidade de ser campeão nacional, e depois há um momento na vida indisparado em que eu senti, com 35 anos, que tinha que sair. E eu tinha contrato, tinha 3 anos de contrato, mais, e falei com o presidente em função daquilo que era o panorama aqui na formação, e eu senti que tinha que sair. E um processo difícil, o presidente não queria deixar sair, mas em boa hora o fez. E isso permitiu-me eu ter ido para o Dubai. Quando lá cheguei,
em que nós chegamos a uma cultura e um país completamente diferente, em que se dá esse clique de 35 anos, tinha um caminho, tinha outro, e aquilo levou-me, e o caminho, e o que aconteceu não estava nada previsto. E a partir daí, aquilo que eu sinto e faço para mim, que era a minha vida pessoal e profissional, é ir vivendo com tranquilidade, dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, e passado 7 anos eu estou aqui. Por isso, eu agora já não vou mudar nada, porque foi mesmo isso. Vejam, quando eu idealizava caminhos, tinham-me levado a algum lado, mas ao mesmo tempo não tinham levado a lado nenhum. Quando eu fico tranquilo e concentro-me naquilo que posso fazer, que é o meu dia a dia, faço júniores no Anani, faço equipa B no Anani, Carlos Carvalhão convida-me para pertencer à sua equipa técnica. Chegamos à Inglaterra quando ninguém fazia esperar, e é um campeonato fantástico, mas, ou seja, onde a Inglaterra entravam apenas os treinadores consagrados. Nós fazemos 2 anos e meio em Sheffield, chegámos à Premier League e eu chego lá enquanto seu adjunto, venho para a equipa B, passado 5 meses, estou na equipa A e consigo ser campeão nacional. Por isso, não é ver mal, mas por muito coisa que seja, esta forma de pensar foi a forma que há 6 ou 7 anos atrás me trouxe até aqui. Por isso, nós para chegarmos a isso temos que chegar a uma final, e para chegar a uma final temos que percorrer um longo caminho. Aqui atrás. Bom dia. Quando na célebre conferência em que o Presidente Luís Vieira disse que viu a luz e manteve a vitória, uma das coisas que ele disse foi que tinha também a preocupação de não queimar. Olha, quando eu estou a olhar para si, também estou a ver uma luz. Aí atrás, encadeado. Eu não consigo tapar-se muito bem. Não, estou bem. Disse claramente, o Presidente disse claramente que tinha a preocupação de não queimar o Bruno Lage. Pergunto-me se viu logo aí um sinal de confiança e se também temeu, quando agarrou a equipa a 7 pontos da liderança, se temeu sair queimado com a equipa com os níveis de confiança baixos. Não. Há coisas que eu não penso, e ao não pensar não me leva a temer nada. Vamos recuar um bocadinho atrás. Quando eu estou enquanto adjunto do Carvalhão, na Premier League, e recebo uma chamada do Presidente, em que diz, quando vieres a Portugal, devemos estar juntos para preparar o teu regresso ao Benfica. Não me disse mais nada, mas eu percebi logo o que era, que eventualmente o desafio poderia ser da equipa B. E depois de eu, na altura, pensar aqui Premier League ou equipa B, mas eu falei com o Carvalhão, olha, o Presidente negou-me, quer falar comigo, eu com todo o respeito que tenho pelo Benfica e por ele, eu vou ouvir aquilo que ele tem para me dizer. E assim foi. O Carvalhão, sim senhor, liberdade total para falar com ele. Em determinada altura, antes de falar com ele, começou a haver ali um sentimento mais de familiar, porque comecei a olhar para mim e para aquilo que era a minha vida. Com 42 anos já tinha feito tudo, mas ainda não tinha sido pai. Aquilo começou logo a mexer comigo, porque eventualmente podia-me ser dado uma oportunidade de regressar a Portugal, e podia ser egoísta da minha parte não vir para o pé do meu filho para continuar em Inglaterra. E quando falei com o Presidente, e ele me fala, e é aquilo que eu lhe quero dizer, para você perceber aquilo que eu lhe vou dizer, e quando ele me fala num projeto de equipa B com 5 anos, disse-me apenas isso, mas quem está deste lado e recebe aquilo com o percurso que eu fiz, quer aqui no Benfica, quer enquanto adjunto, esses 5 anos podem querer dizer mais alguma coisa do que apenas ser treinador da equipa B. Eventualmente, que a vida é feita de ciclos, e a vida dos clubes é feita de ciclos. Não poderia ser, nunca pensei que fosse no imediato, nunca pensei que fosse em 2 ou 3 anos, mas que poderia haver ali um momento entre o 3º e 4º ano que, depois de tudo aquilo que foi feito no Benfica,
de aposta na formação, de aposta no primeiro a chegada do Rui Vitória, a conquista de 2 títulos, porque naquela altura era essa a realidade. O trabalho que tinha vindo a ser feito da formação, da mesma forma que os jogadores, quando estão aqui 2 ou 3 anos, podem sair para outros patamares, eventualmente poder ter o Rui Vitória, essa ambição, poder ter, para além de 2 ou 3 nomes que estavam lá fora, ter também alguém na casa preparado para assumir isso. E foi isso. Por isso, a confiança que eu senti foi no momento em que tenho uma proposta de trabalho para regressar à equipa B e com 5 anos de duração. Só mais uma pergunta. Conhece bem a formação do Benfica? Já trabalhou lá há muito tempo. A curto e médio prazo, quais são as posições em que sente que o Benfica precisa de se reforçar fora do Seixal, já para esta época, por exemplo? É uma pergunta difícil. O mais importante é isto. E acho que é a nossa... Já era no passado, com o Mr. Rui Vitória, e é algo que nós temos que continuar a seguir. Em função daquilo que é o plantel da equipa principal e em função das posições e das lacunas que nós pretendemos reforçar, primeiro olhar para dentro e perceber se temos jogador à altura para no imediato, de o colocar aqui. Também há outra fase que é, podendo não haver no imediato, em que o jogador pode estar na equipa B e estar na equipa B para ele já não o ajuda a evoluir, mas ainda não está preparado o suficientemente para chegar à equipa A, poder fazer um percurso por fora. Olhar também para esses jogadores. Se não tivermos em casa, se não tivermos nesses jogadores que estão a fazer o percurso por fora, aí sim ir ao mercado. É muito difícil neste momento. Temos ainda vários... Porque se eu for responder à sua pergunta, estou a responder àquela dos nomes e eu para já quero passar quero falar primeiro com os miúdos para lhes dar essa informação. Como? Samaliza é um desses setores que precisa... Não, nós temos o Ivan que ainda não jogou. E vocês, que alguns de vocês eu reconheço que também acompanham a equipa B e eu acompanhei, porque mais estava com ele fez uma primeira volta fantástica. Assim como os outros 2 guarda-redes, o Odi e o meu. Já agora aproveitando, bom dia. Mas o Benfica precisa ou não de um guarda-redes, tanto se fala, neste caso até o Silêncio, ou tem no Seixal a solução para isso? Não, nós temos de nos preparar para também... As pessoas perguntam... Eu percebo a sua pergunta e tem lógica. Então posso formular só. Diga-me só, o Benfica precisa de um guarda-redes porque o Vlaco Dimos não convenceu totalmente, porque necessita de mais concorrência. Parece que há um pouco essa... Nós temos de estar preparados para também se perdermos jogadores. Porque nós não sabemos se eles também têm projetos diferentes ou se aparece um clube que nos leve este ou aqueles jogadores. Por isso, a forma como nós estamos a trabalhar até hoje, porque ainda não fizemos no outro sentido, é de preparar aquilo que é, eventualmente, a perda de alguns jogadores. Há, eventualmente, alguns jogadores que têm que sair porque não foram felizes, e aí eu assumo sempre a responsabilidade e disse-lhe a eles que tenho pena de não ter tirado o maior rendimento de alguns jogadores, mas a vida é mesmo essa porque enquanto uns estão a jogar, os outros estão na sombra e não estão a jogar e eu não tive a capacidade de tirar rendimento de alguns jogadores, mas neste momento a preparação daquilo que foi a época, porque vocês sabem, às vezes vocês estão muito bem informados, até melhor do que deviam, depois desta primeira, porque eu quis estar sempre muito concentrado naquilo que era o campeonato, e com estes 2 ou 3 dias em que fechámos a época com os jogadores e com os sócios, de uma forma fechar com 2 ou 3 momentos de celebração, é que nós vamos começar a preparar o que aí vem. Agora, aquilo que andámos a ver, não eu diretamente, mas parte da minha equipa técnica, foi situações em que se perdêssemos
qualquer jogador, nós temos aqui as funções e isso nós já temos muito bem identificados. A partir de hoje é que nós vamos definir aquilo que a situação de cada um para que chegarmos ao plantel que todos desejamos. Temos que continuar mais um bocadinho. Aproveitem para pegar tudo. Olha, já agora faço uma... vamos fechar a época hoje, depois eu saio de cena, vou fugir e não... que eu quero voltar o mais rápido possível, se for possível, à minha vida normal, comum, andar agora na rua, de óculos de chapéu, vou ver se meto um bigode postiço para ninguém me conhecer. Eu gostava muito, mas já agora, mas aquilo que eu às vezes digo às pessoas neste momento represento aquilo que é ser treinador do Benfica, mas eu não deixo de ser o Bruno. Enquanto aqui estiver e com o símbolo do Benfica, eu estou disponível para tudo, para fotografias, para autógrafos, para tudo aquilo que as pessoas entenderem, mas há um momento que é muito importante, é quando nós estamos com a nossa família, no nosso dia-a-dia. Acho que também era importante as pessoas respeitarem isso, porque eu respeito muito quem nos procura. Não procuro a mim, procuro o treinador do Benfica. Eu quando saio todos os dias daquela porta, e se estiverem lá pessoas à espera para tirar fotografias comigo, eu paro o carro, saio o carro e tiro as fotografias com todas as pessoas. Mas quando estou com o meu filho, quando estou com a minha mulher, quando estou com a minha família, quando estou com os meus pais, nos sítios onde gosto de estar sozinho, eu gostava que vocês desse lado respeitassem, porque faz falta, realmente, a nós voltarmos àquilo que é o nosso dia-a-dia, a nossa normalidade e no nosso cafezinho do costume, estarmos ali descansados e tranquilos. Boa pergunta. Nós tivemos, para já, dizer que foi eu tive a oportunidade de defrontar, como fizemos uma volta ao campeonato, tive enorme prazer em defrontar todos eles com problemas muito próprios de resolver. Este jogo de Santa Clara foi um jogo muito interessante de resolver pela forma do Santa Clara jogar. O jogo com o Moreirense foi muito interessante porque a determinada altura eles começaram de uma forma de não jogar com ponta de lança, mas colocarem muitos homens ao lado dos nossos médios para tentar abrir, para ter homens, para depois haver um maior espaço entre os nossos médios. Jogos com o Porto, grandes duelos táticos, quer o da Taça da Liga, quer o jogo do Dragão. Jogos do Sporting também, pela mudança do sistema que o treinador assim proporciona. O jogo de Guimarães foi muito difícil, até porque, especialmente o segundo jogo do campeonato, para além do seu jogo, a forma também como nós ainda não estávamos tão sólidos. O jogo de Braga também, o Abel fez um trabalho fantástico, um grupo fantástico com a equipa do Braga estar a lutar pelo título. O jogo com o Tondela, por várias razões, mas a forma como nos pressionaram e não deixar jogar aquilo que normalmente nós jogamos. Enfim, mas cada um deles com problemas táticos muito interessantes, quer antes dos jogos e mesmo durante os jogos com alterações que nos deixavam ali com problemas e que nós tínhamos de ter a resposta para corresponder. Eu gosto muito de médios e há dois médios que eu já falei deles. O Herrera faz tudo. O Herrera faz tudo. O Herrera constrói, o Herrera cria, o Herrera marca gols, o Herrera pressiona, o Herrera corre 90 minutos. Acho que foi o jogador que mais me impressionou
porque dá uma dimensão ao Porto muito, muito grande. E eu não o conheço, mas aquilo que vejo deve ser também um enorme líder, porque a forma como ele joga, ele consegue envolver toda a sua equipa. E se vocês recordam nesse jogo, a minha preocupação foi essa, onde é que o Sérgio Conceição vai colocar o Herrera? Numa posição mais de construção, numa situação mais próxima da nossa baliza para poder marcar gols. E nós estávamos preparados, acho que nos preparámos bem para isso e de alguma forma conseguimos anular o seu jogo nesse jogo. E acho que esse foi também um dos pontos de partida, quando estivemos a defender, tirar um bocadinho do jogo. Às vezes. Quando o quarto árbitro botou a placa dos 2 minutos no último. Não, as coisas foram acontecendo com uma naturalidade e houve momentos que foram determinantes. Isto tem uma história aqui. O segundo jogo, o jogo do campeonato para Guimarães, nós ali, não recordo se houve. Nós recuperámos ali alguns pontos, principalmente para o Sporting Braga. Eu acho que o Porto também naquela altura, passámos a estar a 5 pontos e tivemos ali um momento muito bom no final do jogo em que eu disse aos jogadores, foi aqui que se começou o início da conquista de Portugal, quem sabe que é aqui que o início da nossa conquista. Depois nós tivemos ali momentos muito interessantes, que era o jogo com o Sporting, depois a nossa vitória no Dragão e quando estamos em primeiro lugar, sentimos que as coisas nos estão na mão, mas que ainda temos um longo percurso a fazer porque temos uma equipa com uma enorme liderança do Sérgio Conceição e muito determinada pelos seus jogadores em tentar recuperar e sentimos que eles não iriam facilitar nada. Por isso foi... As coisas foram acontecendo com naturalidade, aquilo que nós sentimos foi que já não podíamos perder depois de estar à frente, já não podíamos perder o campeonato 2 vezes e quando não tivemos sempre essa preocupação de não mostrar aos jogadores que as coisas podiam estar do nosso lado. E o maior sinal disso foi uma decisão difícil que eu tive de tomar no último jogo. O Ivan e o Yuri ainda não tinham minutos. E eu convoquei os dois, estavam connosco, nos 20, mas depois para o 18, e foi a decisão mais difícil que eu aqui tive. Eu falei com os dois e tenho que os continuar a deixar de fora da convocatória. Porque vamos à convocatória, para o último jogo, podia dar já o sinal que as coisas podiam estar feitas. E isso foi aquilo que nós nunca passámos aos jogadores. Por isso, o Ivan não chegou a jogar, mas o Yuri jogou nas provas europeias, Galatasaray, Dinamo, e não era por entrar alguns minutos que ia ser mais ou menos campeão. Da nossa parte, pelo menos da minha, o enorme conhecimento do profissional que é. E assim, nós vamos sempre às coisas daquilo que é que as coisas podiam estar ao nosso alcance, mas ainda não estavam. Tínhamos que o confirmar e à medida que o jogo aparece, com os 3 gols, chegar ao intervalo, com o 4º gol, 4-1 e o tempo a chegar ao fim, que as coisas já não nos podiam fugir. Vamos mais última. Gostava que ele continuasse ligado ao Benfica mesmo depois de terminar a carreira? Sim, aquilo que ele representa para o Benfica e foi uma coisa curiosa que nós falámos, eu quero que ele esteja sempre feliz entre nós. A primeira nossa conversa foi essa. Quero-te ver sempre de sorriso, eu sei que estás com dores, quero-te ver de sorriso, tranquilo e sempre disponível para ajudar. E foi o que eu lhe disse agora de férias. Vai tranquilo, vais de férias, campeão com 300 gols no currículo, depois quando chegares nós vamos falar. Se ele continuar, eu tenho que pagar uma promessa porque eu quero que ele continue. Como é que se descrevia? O Mourinho Seleção Blanca, queria saber como é que se dizer uma palavra e se
Pagava para ele não ir. E você, agora é que estou amigo. Eu acho que foi aquilo que eu disse há 2 ou 3 dias atrás. Eu sou um de vós, podia estar aí convosco. O que é que você é? Um homem comum, não é? É aquilo que eu sou. Nós somos homens comuns, é nisso que eu me vejo. Agora, que tiro um enorme prazer de fazer o meu trabalho. Eu, antes de terminar, queria-vos também deixar esta mensagem. Foi uma mensagem que passou, mas não passou da maneira como eu estava a ter passado. E, se calhar, eventualmente é aquilo, você aí, se calhar, vai perceber aquilo que eu sou. Eu, às vezes, em jeito de brincadeira, falei das amalgadelas no carro. E nós temos muito isso. Ao longo dos anos, nós temos tido essas histórias. Quando se ganha um episódio ou outro, que se partiu um balneário, que se destruiu ali, se destruiu a. Se nós abrirmos essa porta, não é? E eu depois até vi um outro episódio, um documentário, a ganhar, e com o prémio, parta-lhe o carro e ele vai receber, que tem dinheiro para comprar outro. Mas essa é a porta que nós não podemos abrir. E essa é a pedagogia que nós temos que fazer. Que é, se eu ao ganhar, permitir tudo, amanhã, quando perder, eles vêm cá também partir tudo. Tem que haver equilíbrio. E acho que é isso. Porque se eu ao ganhar, permitir tudo, é a mesma coisa que com os jogadores. Ok, estamos a ganhar. Então começamos a dar jeitinhos. Não é preciso correr tanto, já não é preciso fazer isto, não é preciso fazer aquilo. E nós vamos perder. Porque já deixamos de trabalhar como estávamos aqui a trabalhar. Aqui é a mesma coisa. Nós estamos a ganhar, vamos comemorar, vamos fazer tudo. Mas não temos que ir ao exagero. Porque isto é que, às vezes, as coisas é de ir ao exagero. E amanhã acontece depois episódios de perdermos e há uma porta do balneário partida, há isto partido, há um vidro de um carro partido, tem que haver equilíbrio nas coisas. E acho que é isso que nós temos que ter. Quer no futebol e naquilo que é a nossa sociedade e sem nenhuma direção política, mas é isso que nós temos que fazer. Nós temos que perceber o futebol e o que é o futebol. E fazemos o nosso trabalho. Por isso, aquilo que eu sou é isto. Sou um homem normal, comum, e que tem a felicidade de fazer aquilo que gosta e que tire muito partido daquilo que gosta e tem a felicidade de fazer o que gosta. De mérito? Não, eu acho que foi muito mérito, porque toca num ponto que podemos fazer a ponto para outro lado. Eu vejo muita gente a falar do futebol inglês. Futebol inglês, isto, porreiro, o City, o Liverpool, o que fizeram, o que não fizeram. E depois é o seguinte, o futebol inglês não é... O que é o futebol inglês? O futebol inglês é pessoas. São pessoas, são dirigentes, são jogadores e são árbitros. E se em Inglaterra se dá mérito ao City e ao Liverpool por aquilo que fizeram, porque é que aqui o segundo e a campanha que o Porto fez, fantástica, com 85 pontos, certo? 85 pontos, que nos obrigou a fazer 87, duas finais, e pode ainda conquistar mais um título, e a campanha fantástica que fez na Liga dos Campeões. Por isso não é de mérito, nem sempre quem o chegar ao fim e ganhar é mérito. Há vários méritos que têm que ser, e o Porto, para mim, fez uma época muito boa, e a melhor maneira de descrever essa época do Porto é como o Sérgio Conceição fez, é uma época a Porto, porque lutou, é uma época a equipa grande, porque lutou até ao fim por todas as competições. Em Inglaterra é isto que dizem, do Manchester City e do Liverpool. Em Portugal é isto que nós temos que dizer do Benfica e do Porto. Está bem? Muito obrigado pela vossa atenção, bom trabalho. Ouvimos um Bruno Lage pai, um Bruno Lage adepto e, acima de tudo, um Bruno Lage treinador que não fugiu a nenhum tema. Um homem, como todos nós, disse numa conversa aberta com todos os jornalistas.